mundo já ouviu falar que o homem é o que come, mas eu vou além, o homem é aquilo que absorve. Moramos em 9 pessoas no kitnet, Cris, no começo. Eu tenho uma pessoa aqui que é meu amigo há 30 anos. Todas as documentações científicas mostram que 82% de toda morte hoje, causa morte no planeta, é evitável. O cara que veio a esse mundo pra transformar a vida das pessoas. A indústria coloca mais de 1.500 ativos químicos que nós nunca conhecemos, que nos viciam. E o pior é que ele transforma mesmo, transforma de verdade. Depois de uma hora de corrida, ninguém come uma batata frita, é natural. Mohamed Barakat, Você sabe que os maiores spas e recreios dos bilionários hoje é conexão. um dos melhores médicos do Brasil. Então, você pode ir para Aspen curtir o Mindfulness, mas você também tem o Parque Ibirapuera, que faz a mesma coisa. Quando a gente fala de saúde, de qualidade de vida, de se cuidar, de fazer alta performance, de treinar. O que está adoecendo o mundo não é a gordura, é o açúcar. Alô, alô, tubarões, estamos de volta ao nosso papo de tubarões, mas hoje eu tenho uma pessoa aqui que, além de eu amar de paixão, que a mulher dele não me ouça, mas é verdade, amo ele de paixão, é meu amigo há 30 anos. Uma pessoa que, desde que eu conheci, a gente se identificou por gostar das mesmas coisas e pensar do mesmo jeito sobre a vida e ter o mesmo propósito. Um cara que veio a esse mundo para transformar a vida das pessoas. E o pior é que ele transforma mesmo e transforma de verdade. Aí eu nem vou falar muito porque eu me emociono, porque sabe o que acontece? Tem amigos que a gente carrega para a vida toda, né? Que é aquela coisa que a gente vai sempre ter prazer de estar perto. Mohamed Barakat é um desses. Oi, Cris. Tenho poucos, viu? Amigos assim de tantos anos, que eu gosto bastante. E é um cara que, bom, a gente conhece, né? Um dos melhores médicos do Brasil, quando a gente fala de saúde, de qualidade de vida, de se cuidar, de fazer alta performance, de treinar e de comer certo, né? É isso aí. É isso que é o meu caminho. estilo de vida. Que sempre foi, né? Sempre foi, por isso que deixa de ser um trabalho, parece um propósito. E por isso que parece que é muito mais agradável e tranquilo trabalhar com aquilo que você vive e experimenta todos os dias. E é que acredita, né? Assim, você vê a paixão no que ele faz, porque você é o que você fala, né? Mas antes da gente falar muito sobre isso, que a gente quer saber tudo, eu queria conhecer um pouco mais, eu queria que as pessoas conhecessem um pouco mais. Aliás, eu queria que as pessoas conhecessem um pouco mais do que o Mohamed Barakat, porque muita gente conhece o que vê pelo Instagram, vê o que vê por aí, mas não conhece esse coração maravilhoso que eu conheço. Então eu queria que você contasse um pouquinho mais. Quem é o Mohamed? Da minha história, da minha pessoa? Quem é o Mohamed? Tá, vou tentar ser breve, conciso. Vamos lá. Sou árabe, sou filho de imigrantes, assim como a história de tantos imigrantes no Brasil que acolheu italianos, portugueses, japoneses como libaneses, vieram para batalhar, buscar uma vida melhor. Iniciamos com muita pobreza, moramos em 9 pessoas no kitnet, Cris, no começo da nossa vida aqui no Brasil. Mas eles não vêm para brincar, eles vêm para trabalhar e ir melhorando no trabalho de porta em porta, vendendo, né? Conseguimos melhorar de vida, me tornei um classe média, então saímos daquela situação e, como libaneses e exibidos que somos, né, queríamos ostentar riqueza que não tínhamos, mas já tínhamos a riqueza à mesa, porque já não era mais um problema. E aí começaram nossos problemas. A carga genética começou a expressar, comíamos como se eu não houvesse amanhã, minha mãe começou a expressar a obesidade, algumas décadas depois o meu pai diabetes, e assim foram a situação. Então foi muito interessante essa experimentação, né, porque eu comia demais naquele momento que nós saímos daquela situação, e eu era um dos poucos obesos na escola há mais de 50 anos atrás, né? 48 anos. Havia poucos obesos infantis. E eu sofri muito com isso, sofri muito bullying. Bullying, né? Muito bullying. E esse bullying, né, conhecendo o estoicismo, percebi que eu sempre fui um pouco estoico desde sempre. Não importa muito o que acontece conosco, mas como reagimos a tudo aquilo que acontece. Eu sei que eu demorei um bocado, uns 3 anos apanhando na escola, mas fui fazer judô, fui fazer boxe e resolvi tudo. E entendi que o esporte já poderia mudar a minha vida, né? Já não era mais como me chamavam de gordo bobo, agora eu era o gordo louco, porque batia neles. Então eu falei, agora pai, me dá Você sempre foi pequenininho, né? Então eu cresci rápido, engordei, sempre fui grandão, mas eu realmente era gordinho para a época, beirando 100 quilos aos 13 anos de idade, era um pouco comum, tão diferente do que é comum hoje, né? Enfim, aquilo mudou, já entendi que eu tinha que mudar. E aquele comportamento de chegar triste em casa e acompanhar minha mãe, como ela fazia, de comilança na tristeza, já percebi que não funcionava.
E querendo mudar mais a vida, eu não saía de um clube perto de casa e lá comecei a praticar muita coisa. Eu era preterido, não jogava bola, eu era o último a ser escolhido, nem para o gol servia, aquilo me machucava bastante. Então, eu tinha uma fixação por me tornar algo diferente, melhor do que aquilo. E ali, então, na jornada aos 14, 15 anos de esporte, mergulhei em todos os tipos de esporte. Lá na faculdade, eu já era faixa preta em judô, caminhando para a faixa preta, e aí mudou toda a minha história. Eu me tornei um atleta universitário. Aquilo foi completamente diferente do que a grande maioria tem na sua juventude. Eu não tive, foi só na faculdade, mas eu conquistei. E eu percebi que tudo é possível. Você consegue tudo que você quer, que você realmente quer, né? O desejo de ser médico sempre existiu. Eu sou de uma idade onde você era advogado, ou médico, ou engenheiro, ou dentista. E eu fui dentista e você então, médico. Tinha 4, 5 opções de mercado no meu tempo. Mas eu adorava a ideia de ser médico. Eu sempre adorei ajudar as pessoas e aquilo parecia que combinava comigo. Em algum momento eu não percebi, mas juntaram essas duas coisas na faculdade e aí eu fui me tornando cada vez mais esportista e querendo ser um médico, cirurgião que eu queria. Mas com o tempo, as pessoas mesmo olhavam para mim, me chamavam de Morra, né? Antes de ser o Baracate, você mesma me chamou muitos anos de Morra. Morra, porra, legal a cirurgia, mas quando a gente fala de wellness, atividade, seus olhos brilham, né? Você já pensou nisso? Eu falei isso para você várias vezes. Isso mesmo. Mas sempre foi, mas você foi uma das que mais gritou. E não existia muito esse mercado. Esse mercado era iniciante na década de 90. Estava iniciando o mercado de wellness, né? E foi ali que começou a mudar a minha ideia e comecei a fazer alguns cursos e numa viagem conheci o Anti-Aging Medicine. E aí comecei a estudar mais essa Functional Medicine e eu entendi que, conhecendo como meu pai, no final dessa história, foi tratado sem nunca faltar no médico, tomando todas as medicações, morrer por complicação cardíaca, passando no maior centro hospitalar de São Paulo sem nunca ter faltado, assim como minha mãe, fui percebendo que essa medicina é falha. Essa medicina não trata a saúde, a medicina que nós vivemos, ela trata a doença. É preciso estar doente, ser doente, para que ativemos um sistema que não se chama sistema de saúde, se chama sistema da doença. Ela toda em volta da doença, diagnóstico, tratamento, mas remédios e medicação, só tentando medicar e remediar, sem nunca ninguém se interessar pela causa raiz dos problemas. E sem prevenir, né? Eu não julgo os médicos nem os profissionais, mas o sistema que nos ensinou. Quando eu fui aprender diferente, quando acabou a faculdade, acabou tudo, e fui aprender o Functional Medicine, Integrative Medicine, eu entendi, cara, é disruptivo, sabe? Você fala, cara, eu fiz muita coisa que podia ter feito melhor. Podia ter feito diferente. Podia ter feito diferente, dá vontade de fazer um recall para todo mundo. E aí essa crise rapidamente acabou. Eu falei, não, eu tenho que esquecer meu passado e seguir em frente. Isso já tem mais de 20 anos, 30 anos, aliás. Foi logo depois que, aliás, eu também tenho uma passagem com você que eu quero compartilhar com todo mundo. Socorro, que medo. É isso mesmo. Eu te contei, eu já te contei, mas eu quero que todos saibam. Contei para você 20 anos depois isso. Enfim, e aí essa medicina, quando eu trouxe para o Brasil, há mais de 20 anos, há 25 anos, eu tomei muita pancada, sabe, Cris? Porque eu queria tratar as pessoas com alimentação. Queria fazer as pessoas entenderem que se comermos direito, nós não adoecemos. E hoje, cada vez mais claro, todas as documentações científicas mostram que 82% de toda morte hoje, causa morte no planeta, é evitável. Nós morremos hoje, a maior parte do planeta hoje morre de causas evitáveis, comportamentais, pelo seu estilo de vida, por escolhas erradas. Por fazer isso e deixar de fazer aquilo. É isso que está nos levando ao adoecimento. Aliás, se alguém que nos acompanha aqui com mais de 50 anos, eu vou jogar essa pergunta. Aos seus 20 anos de idade, me diga quantas pessoas com Alzheimer ou Parkinson você conheceu perto de você, quantas pessoas com câncer ou obesidade, ou mesmo diabetes ou doença autoimune ou autismo. Quantas pessoas com Alzheimer você conheceu há 30, nós conhecemos há 20, 30 anos atrás. Pouquíssimas. Raríssimas. Aqui, eu não conhecia alguém. nenhuma. Eu, pessoalmente, pouquíssimas. Meu pai, obesidade, eu tinha dentro da minha família. Mas o resto eu nunca ouvi. Hoje, todos nós temos contato com algo e o que mudou não foi o nosso DNA. É o planeta, a alimentação. Nós estamos assolados por uma péssima alimentação que transformou o nosso planeta num planeta doente, obeso, inflamado, com riscos de doenças metabólicas por conta de açúcar, de álcool, de farinha, de sedentarismo e de um péssimo gerenciamento de estresse e má qualidade de sono. Mudou. O homem se desconectou do que chamamos de ciclo circadiano, que é a relação que nós temos com o dia, com a noite. E isso está completamente
desconexo, as pessoas estão sedentárias, dormindo, comendo de madrugada, cansadas de dia, dispostas de noite, baixa libido, obesa, sem energia, usando medicações, tentando encontrar nas medicações... Medicação para tudo. Para tudo. Para tudo. É para dormir, para acordar, para acalmar. Para aumentar a tensão, para desligar. Pra e aí delega-se absolutamente o autocuidado, que deveria ser nosso próprio, ao medicamento. E essa medicina é falha. Então, o meu discurso é de que devemos fazer a nossa parte. Entende? Fazendo em todos os sentidos. Em todos os sentidos, cuidando dos 4 pilares, que eu chamo de 4 pilares da vida saudável. Cuidando da sua alimentação, naturalmente do seu intestino. Todos já ouviram falar que o homem é o que come, mas eu vou além, o homem é aquilo que absorve. Porque se o intestino não estiver saudável, não absorve nada. Então, cuidar do intestino, né, descascar mais, desembrulhar menos, bicho e planta, focar nisso, na sua alimentação, deixa os industrializados, ultraprocessados. Não dá para viver perto disso. 54% de causa morte no planeta e câncer, 40% de câncer no planeta é de ultraprocessados. Isso é novo, isso tem 30 anos na nossa história. Porra, deixa eu te falar uma coisa. É tão básico isso, né? E é tão mais simples. Você entender que é tão mais barato você se alimentar bem, andar na rua, porque você não precisa de dinheiro para andar na rua, correr no parque. Se alimentar bem saudável, que você vai na feira, compra um pouco de legume, grelha um frango e tá bom. É tudo tão mais simples e mais barato e mais e as pessoas complicam tanto, né? Vícios, facilidades, praticidade e vício de paladar e sabor. A indústria coloca mais de 1.500 ativos químicos que nós nunca conhecemos, que nos viciam, que geram paladar, prazeres instantâneos, açúcares e gorduras, cérebros ficam excitadíssimos, liberando neurotransmissores. Isso vicia, dopamina barata. O homem moderno vive de dopamina barata. Álcool, açúcar, pornografia, porcarias que atrasam a evolução. Drogas, tudo que atrasa a evolução do homem. Prazeres imediatos e rápidos. E deixa de construir uma estrutura que promova a sua saúde, sua endorfina, sua dopamina. Só para você entender, Cris, o intestino é responsável por isso. 90% de toda serotonina corporal é produzida no intestino. 50% de toda dopamina corporal é produzida no intestino. Tem mais neurônios no intestino que toda a coluna dorsal. Nossa. É o órgão que mais faz sinapse com o cérebro, conexões. E aí, se eu começo a continuar com esse discurso, eu paro e pergunto, como é que você anda cuidando do seu intestino? E o seu intestino anda em condições de estar lhe provendo toda essa saúde, esses neurotransmissores, ou seu intestino anda cheio de gases, desconfortos, diarreia, obstipação, refluxos, porque isso é comportamental, isso é alimentar. E se você inflama seu intestino, você inflama seu cérebro. É isso que estamos vivendo de uma forma bem generalista e simplista. E vice-versa também, o estresse pode inflamar o intestino? Sem dúvida, o cortisol faz isso, o cortisol alto. E aí vem um outro fator. Então, nos pilares da vida saudável, intestino e alimentação. O segundo, exercício. Nós nos conhecemos treinando, né, Cris? Nossa primeira conexão foi no treino. Foi no treino, foi puxando ferro. Foi. Eram os 2 loucos correndo na praia em Maresias, um sentado bebendo caipirinha, comendo salame e a gente correndo. Voltando pra academia, aquelas coisas. Que no cérebro da gente não permitia ficar parado, fazer aquilo. E comer salame? Eu entendo, pessoa você tá na praia comendo salame. Corre 1 hora e eu duvido que depois de 1 hora de corrida você coma um salame. Então, eu sei que todo mundo gosta de uma batata frita, mas depois de 1 hora de corrida, ninguém come uma batata frita. É natural. O cérebro evita aquela batata frita. Ela vai procurar um chá, uma salada, um suco. Então, se você correr todos os dias, você está doutrinando o seu cérebro a te bloquear de alimentos que não conectam com a sua ação. Só que é um conjunto, por isso que não adianta só comer, tem que fazer tudo, né? Mas voltando, o primeiro pilar, intestino, o segundo, atividade física, o terceiro é gerenciamento de estresse e qualidade de sono. E o quarto, equilíbrio corpo, mente e espírito. As pessoas praticam pouco mindfulness, as pessoas estão um pouco presentes, as pessoas não se conectam no agora, elas estão o tempo todo ruminando o passado ou sofrendo com uma expectativa ansiosa exagerada, imaginando tanto perigo e risco que o cérebro em neurociência não discerne a imaginação da realidade, está o tempo todo liberando cortisol e adrenalina só pela ansiedade. É lógico que o nosso planeta e o que vivemos hoje já causa bastante ansiedade e cortisol. O Brasil que a gente vive também não ajuda muito. Todo dia você acorda assustado. Uma das coisas mais importantes é não abrir o telefone pela manhã. Eu abro, a primeira coisa isso é uma coisa que você precisa mudar, Cris. Eu abro antes de dormir, eu abro de manhã. Todo mundo fala, não, pelo amor de Deus, mas eu não consigo dormir sem limpar meu WhatsApp, não consigo acordar e não abrir para saber o que está acontecendo. E aí eu já acordo... Não, é perigoso mesmo.
Eu já acordo com mal. que vibramos pela manhã tende a reger o dia todo. Então eu só te peço uma coisa, dá 10 minutos, hora, agradece, abre a luz, dá uma conectada, dá uma elevada na frequência e depois encara. Porque assim, é todo dia uma pancada aqui É que todo dia. estremece. Né? Então a gente gerencia muito mal as emoções, as pessoas estão pouco presentes. Eu não estou dizendo que todo mundo precisa meditar. Lógico que eu adoraria que todo mundo sentasse no chão em posição de lótus e levitasse emanando a Lógico. Mas se não puder, corre, que faz a mesma coisa. Eu consigo correr. Certo? Meditar, Pedala. eu consigo. Então, mas pedala, porque você medita. Nada. A gente chama de mindfulness em prática, sabe? Entrei numa aula de yoga uma vez, falei, vou fazer yoga. Preciso relaxar. Entrei na aula de yoga, depois de 15 minutos, falei para a moça, posso tomar água? Assim, ela falou, pode. Eu saí, abri a porta, era na Companhia Atlética. Do outro lado, estava tendo uma aula de boxe. De boxe, foi pulou. Eu entrei na aula de boxe, faço boxe até hoje, nunca mais passei. Eu lembro do andar de cima da Companhia. De yoga. É lá mesmo. Nunca mais entrei na minha aula de yoga na vida. Eu falei, não, para mim não dá, eu sou muito acelerada. Mas olha o que você fez, eu vou te contar. O que você estava tentando fazer no yoga? Ficar no estado de presença, não era isso? Desligar a mente e tirar tudo que estava te incomodando. Expectativas, prazos, funcionários, cliente, entrega, todas as coisas, não é? Então, a gente precisa de um alívio. A meditação seria incrível, mas nem todo mundo está preparado para isso realmente. Mas me diga, em 1 hora de boxe, o quanto disso você pensou? Nada, então, zero. É sua meditação. Por isso que eu falo, para mim, o treino é uma hora de lazer. Mas é isso que a gente tenta dizer para as pessoas. Não precisa ser só através de uma meditação budista. Em atividade como corrida, natação, luta, bicicleta, aula de spinning, porque não adianta ficar na ergométrica. Lá você vai... Né, qualquer luta, cavalo, tudo isso te coloca esporte, no... Esporte coloca no... Raquetes, bola, te coloca no presente. Viajar. Por que pessoas ansiosas ficam felizes viajando? Porque elas estão ocupadas contemplando o agora. Aquilo traz a natureza e a viagem é uma maneira de acalmar o ansioso, porque agora, ocupando a mente com a paisagem, com os edifícios de Dubai, com a cachoeira, com aquela praia linda, ela está presente agora. Então, isso é um ponto que o homem moderno precisa voltar a se conectar. Aliás, você sabe que os maiores spas e recreios dos bilionários hoje é conexão. É tentar se desligar de Wi-Fi, ir para uma montanha, se conectar nos lugares, tentar respirar e ficar presente de forma calma. O Wi-Fi atrapalhou muito, né? Atrapalhou, porque não nos dá sossego, né? Com a nossa mente inquieta, porque eu sei que você é igual, a gente fica louco, quer saber o que está acontecendo. Eu entrava no carro, eu trabalhava em Alphaville, você lembra? Eu entrava no carro, eu tinha lá 40 minutos, 1 hora para chegar em Alphaville, porque não tinha essas 2 pistas, eram 2 pistas, não era esse monte de estrada que tem hoje. Chegava lá, eu falava, quem me ligou? Né? A pessoa falava, se atualizava. Aí eu falava, tá bom, então liga de volta para ela, para mim. E sentava, pegava minhas coisas, começava a fazer, e entrava uma ligação, a outra, eu despachava as minhas ligações, pagava as coisas. Aí eu ia trabalhar, ia pensar, ia na fábrica ver o que estava acontecendo e tal. Hoje, você vai no carro... começa no banho. Pois é. Até no banho algumas pessoas tomam o telefone. Você vai no carro, até dirigindo e olhando e falando, e se você não responde na hora, a pessoa parece... Mas, eu já te mandei a mensagem há 1 hora, você não me respondeu. Mas essa é uma das lições que eu passo para todos os meus pacientes. Não evite isso, Cris. Evite. Grupo? O que tem de grupo? Não, evite. 870 não, evite, grupos, olha, banho. É só para tomar banho. É só para tomar banho. Só pra tomar banho E o banho de uma mulher, em geral, ocupa muita coisa de hidratação e de autocuidado, e é um momento de prazer que, se a pessoa não estiver presente, ela não curte o banho. Então ela já está queimando a largada. Aí entra no carro e está estressado com um monte de coisa ou preocupação. Se no banho conseguir cantar uma música e no carro colocar um podcast, um audiolivro e deixar para quando chegar no escritório iniciar e resolver, porque é lá que você resolve. Então você está poupando 1 hora ou 2 horas do seu dia de energia desnecessária e cortisol desnecessário, de ansiedade em querer estar lá para resolver, porque a gente está pouco no agora, Cris, entende? Então esse é um exercício que o homem moderno precisa trabalhar muito. Tem que fazer alimentação saudável, sabe o que tem que fazer também? Jejum. Tem que parar de comer pouco. Aliás, você foi um dos primeiros a falar sobre o jejum intermitente. Eu sou apaixonado pelo tema. E eu falei, nossa, eu tomava muita bronca, porque na época que eu comecei a fazer musculação, as pessoas mandavam fazer 5 refeições diárias. E tinha que levar a marmita para o escritório, eu carregava a marmita para cima e para baixo, porque eu tinha que comer a clara de ovo, não sei o quê. O frango frio. Aí eu comia o frango frio, que horror que era aquilo, e eu fazia. Muito bem. Só que a minha vida, na verdade, era aquela corrida. Eu pulava o almoço, tomava café, depois pulava o almoço. Reunião que não tem hora para acabar. Eu pulava o almoço, falava, nossa, eu não comia 5 coisas e nem almocei. Aí tomava bronca sem parar.
Aí quando veio o jejum intermitente, eu falei, você tá vendo? Eu era Libertador. moderna e ninguém sabia. Libertador, né? Posso pular o almoço sossegado agora, ninguém mais me enche os pacientes. Ai, que loucura que foi. Mas é muito melhor mesmo, né? Nós fomos enganados o tempo todo, né, Cris? Comer de 3 em 3 horas nunca foi uma verdade. Não há nenhum estudo para isso. Na verdade, a ideia é vender comida Fomos e vender enganados. produtos. Fomos enganados. Ninguém precisa disso. Como é que alguém vendeu a ideia de que para emagrecer você precisa comer de 3 em 3 horas? Mas foi comendo assim que o nosso planeta ficou com obesidade. Uma epidemia Você de não levava obesidade. marmita pra tudo quanto é lugar? O tempo todo, arrozinho, tinha porções, 3 bolsas de marmitas, todos os tipos de coisa. Cansei daquilo tudo também, porque daquilo tudo eu comia, eu me inflamava de tanto comer. Nossa, eu também. E não precisa, na verdade o que a gente precisa é bater uma meta de proteína no dia. É isso. 2 vezes o quilo? 1,5 a 2, depende se você é atleta ou não, quer ganhar, mas não menos que 1,5 por quilo de peso. Você calcula isso. Eu peso 60 quilos, preciso comer 120 gramas. Por exemplo. Por exemplo, aí vamos lá. Digamos que você come um bife no almoço ou no jantar, seja ele de Um bife frango. de 200 gramas É. já tem 40 gramas. Ó, que maravilhoso. E aí, Cada 100 gramas de um filé de peixe-frango tem 20 gramas de proteína. Ah, tá bom, então. Então você já num filézão bom, que eu sei que você encara um filézão bom. Eu Só adoro pelo carne. menos você come, eu sei. Já tem ali 40 gramas de proteína. Tá, e aí, mas você come no almoço a mesma coisa, digamos que você comeu lá 30, vai? Isso. Aí você come clara de ovo depois do treino. Um ovinho ali, mais uma carga de proteína. Aí tem mais uma carga de colágeno, mais uma carga de aminoácido essencial. Pronto, você bateu sua meta de proteína. E ela pode estar numa janela de 8 ou 9 horas. Não precisa estar espalhada no dia. Né? A gente só pede para não comer 1 quilo de carne de uma vez, achando porque é difícil a ideia de que possamos absorver todo esse nutriente numa corrida intestinal única. Né? Mas se colocar numa janela maior, né? Porque o que a gente fala de jejum é pular um período sem comer. Que pode ser pular o jantar ou pular o café da manhã, para começar. O que você sente melhor. E o sono conta. Então uma pessoa janta às 8, dorme às 10, acorda às 8, já fez 12 horas de jejum. Se ela pular o café e for almoçar, aos 12 já fez 16 horas de jejum. Tranquilo. É muito tranquilo. Né? E 16 horas de jejum ajuda a algo incrível que o jejum vem impactando na vida das pessoas, exatamente por conta daquilo que iniciamos a conversa hoje. Doenças evitáveis, são todas causadas, na sua grande maioria, por insulina alta. A resistência insulínica, por conta do comportamento excessivo de açúcar, de estresse, de carboidratos, de álcool, esse consumo excessivo, elevando insulina alta, que não abaixa a glicose, esse ambiente inflamatório, ele é promotor de doenças cardíacas, de todas as doenças plurimetabólicas. Quando a gente faz jejum, a primeira coisa mais simples que acontece é a glicose e a insulina cair. Então, nós estamos desativando uma das maiores causas de morte no planeta, a maior causa de morte no planeta, doenças cardíacas. Melhora o colesterol, baixa a insulina, baixa a glicemia, repara o intestino e faz autofagia. Quando você promove jejum no seu corpo, quando você coloca o seu corpo sobre um período de estresse controlado, que é expô-lo a não comer um pouco, o seu corpo faz um reset de limpeza, de check-up, um check-up, buscando células velhas e proteínas envelhecidas para eliminá-las, fazer uma fagocitose, uma apoptose dessas células. Então ela faz uma limpeza corporal. E sabe o que são essas células? Futuro câncer, futura doença neurodegenerativa. São células velhas que adoecem no futuro. Foi com essa documentação que Yoshinori Yoshumi, um cientista japonês, em 2016, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, comprovando que o jejum aumenta a expectativa de vida. Então, por que aumenta a expectativa de vida? Porque reverte a maior causa de morte no planeta, a obesidade, diabetes e doenças cardíacas. Tem algumas bebidas de manhã que você pode tomar que não quebra o jejum, né? Tem. Quais são? Água, café, chá sem adoçar, chimarrão tererê, água saborizada, tudo bem. Só. É isso. É isso. Tá bom, Não tem muito mais. Não, Mas porque- existe um jejum Não, metabólico. mas eu acho que a água com limão que eu gosto de tomar, por exemplo. Você toma o dia todo. O jejum metabólico, essa é a galera do Vale do Silício que promoveu, né, em busca de aumento de performance mental. Então eles queriam um café bulletproof, um café que aumentasse a capacidade mental. Então eles faziam um jejum, porque o jejum aumenta muito a atenção e concentração. Só que colocam MCT oil, né, triglicéride de cadeia média, gordura no café. E esse café potencializa, dá energia, Foco, energia. aumentando o foco e energia. Com cafeína também. Isso, com café. Então você pode fazer existe um protocolo de jejum metabólico que dá para tomar uns cafés desse com MCT, que ele tira a fome. A pessoa nem sente fome, fica até mais fácil fazer o jejum. E os benefícios são os mesmos, a insulina continua baixa. Ah, maravilhoso. Agora,
O colesterol, ele não é só do alimento, né? Ele também é do estresse, ele também se... Olha, vamos falar de colesterol, é Vamos um falar tema mais muito um- louco Ele esse, é né? muito louco, porque eu vou te Porque- contar uma coisa. Eu sempre me alimentei bem, você me conhece, treino, etc. E de repente comecei a ficar com colesterol alto. Aí eu falei, bom, vou tirar o quê da minha alimentação? Aí o médico falou para mim, mas Cristiana, colesterol não é só alimentação. Esse negócio de que era alimentação já passou, é uma coisa antiga. Não é só alimentação, tem outras coisas que... Mas para começar, eu Desencadeia o queria, eu colesterol. queria entender que colesterol não é esse demônio que nós estamos vivendo e ouvindo uma vida inteira. O cérebro é todo colesterol. O leite materno é puro colesterol. Se leite materno não fosse saudável, por que, afinal de contas, ele é 100% colesterol alto? O nosso cérebro é todo carregado de colesterol e gordura. Nosso cérebro fica extremamente feliz com o colesterol. O ovo, coitado do ovo. Sabe quantas vezes ele já foi pro banco dos réus? Nossa, 1 milhão. Tadinho, Não, vai, primeiro é só volta, carne, depois é vai, gema, volta, vai. vai, É volta. igual o café. Gente, Vai, o café e o ovo apanharam muito já. A vida Né? Tá inteira. tudo... É verdade. E o ovo, ele é bom por causa da proteína, mas depois ele apanha por causa do colesterol, e É. ele é bom de novo. Mas é na gema que está o nutriente do ovo. A clara só tem a proteína. Na gema tem a luteína, que é o que mais protege o cérebro do Alzheimer. Então, as pessoas, quem é que protege o Alzheimer? Gordura e colesterol saturado. Então, a vida moderna, o Alzheimer é considerado uma diabetes tipo 3. Uma resistência de açúcar para entrar no cérebro. O que está adoecendo o mundo não é a gordura, é o açúcar. É osso. É o açúcar que está destruindo o nosso planeta, não é a gordura. É o açúcar na forma de bebidas, de sucos e frutoses, em álcool, em farinhas de todos os tipos, amidos, bolos, comidas congeladas. Carboidrato. Carboidrato de baixa qualidade, simples, de baixíssima qualidade, em grande escala, em grande consumo. É isso que está destruindo o nosso planeta, Cris. A gordura nunca foi. Nunca ninguém morreu do coração até os anos 80. Foi depois da introdução da margarina e dos óleos vegetais, fugindo de uma gordura saturada, que se fez a ideia de que estaria relacionada ao colesterol. Mas assim, eu tenho uma dificuldade enorme de ficar sem carboidrato. Mas não é para tirar o carboidrato, é para não consumir tranqueiras. Não, É diferente. tem como, A gente está falando de Esticar. ultraprocessados, de refinados. Né? Você quer comer uma boa pasta, quer comer uma mandioca, batatas, inhame. Isso é dieta mediterrânea, a gente come, né? É uma delícia tudo isso. Outro dia eu descobri uma receita de um pão com farinhas várias de caju, de sementes, sem glúten, sem lactose. Meu, esse pão ficou uma delícia. Como estou comendo esse pão toda Não, hora. e pão Parece um europeu. bolinho. E pão europeu. A gente. uma delícia. É a farinha que é diferente. A nossa farinha ocidental é doente, adoecida, alterada geneticamente. Uma quantidade de glúten enorme. A farinha original na Itália, ancestral, ela tem muito menos glúten, então ela não dá, além do que é feita no processo de fermentação natural. Então leva 1 ou 2 dias para ser fermentado pelas bactérias, e aquele processo já dá uma quebrada na estrutura molecular do glúten, que é grande, facilitando muito a nossa digestão. Não eliminando o problema do celíaco, que é o alérgico, mas aliviando a nossa digestão, que nos sensibilizamos todos comendo macarrão no Brasil ou nos Estados Unidos. Eu sinto, hoje em dia eu sinto um pouco de Desconforto quando eu como carboidrato, mas fiz exame e não tenho nenhum tipo de intolerância. Eu só tinha intolerância à caseína do leite. Às vezes a O gente resto- fermenta um pouco. Então eu acho que estou digerindo mal, entendeu? Isso. Porque ele realmente pesa, depois de um certo tempo você digerir, pesa. Então eu comecei a desenvolver que eu não tenho intolerância, mas eu também não estou digerindo bem o carboidrato. Você está buscando equilíbrio sempre. Porque a nossa luta eterna, né, Cris? Mental. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu posso, eu sei o que eu devo. Isso é para a vida, né? Isso é para a vida. Mas como é que faz uma pessoa normal, né? Educação normal e que come todas essas coisas, se ajustar? Porque assim, é difícil, né? Mohamed só tem um. Eu sei que teu dia é lotado, você começa a trabalhar às 10 da manhã, acaba às 2 da manhã, você liga para ele, tô saindo do consultório. Não tô mais Que até horas às são? 2 da manhã. 1h30. Minha mulher já me tirou disso. Às 10 da noite acaba. Não é possível. Já acabamos. Nossa, Adriana, com essa parabéns. missão aí. Conseguiu, Ela faz tempo, porque ela ela saiu conseguiu. 2 da manhã do consultório e falou, não é possível esse cara. Você, até parece você. Fiz de você demais. Você me inspirou a ser o workaholic, amor. Mas tem uma luz no final do túnel. Tem. Uma hora que você fala assim, já fiz o que eu tinha que fazer, agora não vou mais fazer isso aí tanto, né? Sim. Me conta da casa, que você construiu uma casa maravilhosa que eu já soube. É o teu canto agora de relax? Eu quero até morar lá, Cris. A pandemia me ensinou muito. Eu sempre gostei muito de viajar. E me senti tão travado na pandemia. E
Queria qualquer apartamentozinho em São Vicente, qualquer sítiozinho pequeno em Atibaia, qualquer coisinha pequena para eu fugir. Eu fiquei preso numa gaiola em frente ao Parque Ibirapuera sem poder fazer nada. O parque ali não podia fazer, não podia sair pra rua, não podia treinar, não podia jogar tênis. Aquilo lá me deixou um pouco maluco. Eu falei, eu preciso de uma base, eu não posso mais cair numa armadilha dessa. Eu quero uma casa. E aí, São Paulo ficou difícil, casa, tudo está difícil. Muito difícil. E essa onda de condomínio Segurança. fora, eu escolhi lá na fazenda, preferi. Me conectei melhor lá, eu gosto daquela galera do surf, sempre quis surfar, aprendi a surfar. Estou vivendo os melhores momentos da minha vida lá. Aprendeu? Aprendi a surfar, estou surfando na piscina. Que delícia. E estou construindo ali um momento de a próxima fase. É estar vivendo mais lá e menos aqui em São Paulo e trabalhando menos. E aí faz parte desse processo aí, desde das 2 da manhã às 10 e agora também alguns dias da semana. E o celular fica onde? Ele fica no carro, fica aqui em São Paulo, você vai sem ele ou vai com ele? O celular? É. O celular lá, quase não uso. Quase não. Também fica. É desconexão total. Que delícia. A minha equipe de comunicação pede umas tarefas, eu reluto um pouco, tiro um dia, porque eu fico longe dele. Aqui em São Paulo está muito próximo, o tempo todo. Mas faz parte de todo esse processo. Lá é sauna infravermelha, depois é gelo. É que você é um bom comunicador. E você, com o fato de você ser bom comunicador, você conseguiu muito bem passar essa mensagem e está ajudando muita gente por causa disso. Então, uma coisa que você não vai conseguir parar, porque a tua equipe não vai deixar nem eu. Não é um propósito, Cris, mas porque um ajuda muita gente. É muito bacana. Transforma a vida de muitas pessoas. Hoje eu estava voltando, saindo da academia, esposa respondendo, amor, com o que você está falando? Estou falando com uma seguidora. Falou, amor, há 20 anos você ajuda as pessoas que você nem conhece. Depois que eu percebi que eu não conhecia a pessoa, porque parece que eu estou falando com amigos, mas são meus quase 5 milhões de seguidores. É isso aí. Eles me ajudaram a chegar onde estou e eu, junto com eles, vamos junto nessa. E às vezes eu encontro pessoas que falam assim para mim, você não sabe quem eu sou, mas eu vou te contar. Sabe uma pessoa que foi conversando com você uma vez, 1h da manhã, porque eu fico respondendo os directs a 1h da manhã, né? Que é a hora que eu consigo. Aí eu falei para você que eu ia me matar, que você ficou conversando comigo até as 3 horas da manhã, você salvou minha vida. Que legal isso. Aí você fala, olha a responsabilidade que você tem. Então, a partir do ponto que você abre um canal de comunicação, que é o canal de mensagem, a pessoa manda mensagem, como é que vai ficar sem responder? Não dá. Então, fecha. Exatamente. Porque você deixa aberto para não responder, não acho indelicadeza. Já que você tocou nesse assunto, eu vou falar um aprendizado grande que eu tive com sucesso aqui nas mídias sociais, ajudando as pessoas. Eu passava noites e madrugadas com a minha esposa, lendo as mensagens, a gente se emocionava. Aquilo era maravilhoso mesmo. Mas, de repente, começaram a vir mensagens de ódio, os haters apareceram. Que você é isso, que você é aquilo. E eu falava, meu Deus do céu, quem é esse que está falando? Será que eu me conheço? Eu preocupado. Preocupado, eu sofri tanto, Cris. Tá brincando? Queria quebrar o telefone, arrumei briga, discutia com as pessoas. Outro dia, uma seguidora, doutor, sou eu que estou ouvindo, não sou a pessoa que brigou com o senhor. Por que você está bravo hoje? Não fica bravo. Eu estou aqui para ouvir alguma coisa boa sua. Você se deu conta. Eu comecei a me dar conta de que isso é uma grande armadilha. E aí eu comecei a prestar atenção. Isso não tem nada a ver comigo, o hater, né? Isso tem tudo a ver com ele, é tudo dele. É o que ele tem para dar, né? Nós só podemos oferecer ao outro aquilo que nos transborda na nossa alma. Essa semana teve um episódio da filha do... Isso, horrível. Você vê? Horroroso. O hater é ele. É uma coisa horrorosa, a expressão das pessoas. Mas o que eu aprendi foi que eu tinha algumas lições. Primeiro, o que falam de mim é verdade? Não. Então por que eu estou preocupado? O que falam de mim é verdade e me incomoda? É verdade? Então não é o que falo, é a verdade que me incomoda. Então muda. Mas quando não é verdade, por que incomoda? Por causa da porcaria do ego. Porque eu estava tão feliz em me achar o cara com a minha esposa, que só recebia elogio, que quando eu recebi um xingo, o meu ego sofreu. Quando eu entendi essa lição, aprendi a desativar o meu ego, não permitir mais inflado. Sabe o que aconteceu com as ofensas? Sumiram. Então, obrigado, depois do hater, depois dos bullying, outro grupo que veio me ajudar muito são os haters. Aliás, hater digital, valeu. Ajudou muito. Me ajudou muito, assim como os meninos do bullying da escola. Gratidão. Eu sou o que sou por causa disso tudo. Mas a gente aprende, né, com os desafios. Mas foram os melhores aprendizados. Muito mais do que com as coisas Muito boas. mais. Esses 2 piores momentos foram os de engrandecimento meu, pessoal. Você só cresceu, físico, né? Só cresci. Desde o bullying. Desde o bullying, isso mesmo. Então, a gente só vê você crescer, graças a Deus. Não, eu acho assim, as pessoas falam muito de mim, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito revolucionária. Imagina, quando eu comecei a empreender mulher, as pessoas falam, onde já se viu, tinha que estar em casa, cuidando dos filhos. Deixa eu ser machista. Conheci a Cris, ouvi da Cris, eu preciso saber quem é o homem que está por trás dessa mulher. Né?
Não sei se eu te contei isso. Não. Aí eu fui querer conhecer o esposo da Cris. Não tem esposo da Cris. Aliás, ela tinha acabado de separar e começou a vida nova, largou o dentista e tudo sozinha. Falei, deve ser o pai da Cris, né? Que está por trás da Cris. Não é o pai da Cris também, não. Não, é a Cris. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso me desmontar. É porque entender. o árabe é mais machista, lógico, né? eu tô aqui me desmontando aqui, ó, para todo mundo, né? Cara, que admiração. Aí eu conheci você pessoalmente. E aí ficamos amigos. Então eu já conhecia você, queria te conhecer por causa da empreendedora, da profissional, da revolução que você fez com a Fitoervas. Eu era um cara ligado em moda, adorava o mundo mix, adorava tudo que estava acontecendo. Era um momento muito bacana que o Brasil passou aquele período. E você estava numa dessas pontas. E aí você trouxe toda a moda, que eu só adoro a moda, adoro aquele momento que vivemos aqui em São Paulo, que você trouxe, Os das desfiles, luzes, era muito legal. tudo junto era maravilhoso, né? Então eu imaginava que tinha alguém, aí eu fui conhecer você. E aí conhecendo a Cris, ela ainda treinava. Eu falei, meu brother, a Cris é meu melhor brother agora. Treina comigo, corre comigo. E me inspirei muito como empreendedor a ser a pessoa que eu sou. Usei muito você como modelo. Então eu sempre procurei modelar. O Abílio Diniz era um modelo, mas era um modelo distante para mim. Eu conheci o João. O João não foi para mim um modelo. Foi legal conhecer o João, mas foi conhecendo você naquela época que me ajudou, vendo aquela sua venda, aquela maneira com que você estava indo para as reuniões, o seu objetivo, o seu foco, a determinação, aquilo lá me ajudou muito a querer ser empreendedor além de ser médico. Mas médico é empreendedor, né? Muitos acham que não é, mas é empreendedor. E alguns fazem isso com maestria, porque conseguem construir uma coisa que vai perpetuar mesmo quando ele não estiver mais lá. Mas eu queria um negócio bom também, sabe, Cris? Porque conviver com vocês foi legal e entendi que tinha que ter um negócio, porque saúde é a minha meta, meu propósito. Mas por que não também ser um bom negócio, né? Aí fui fazer GV. Aí fiz GV, fui aprender um pouco mais de administração, porque médico é muito médico, se não tiver um pouco... E o meu tino árabe me ajudou, e aí um dia na aula de CNPq, um professor dizia que a Apple não vendia tecnologia, tampouco a Disney vendia entretenimento, eles vendiam experiência. E vocês na área de saúde têm que tentar desenvolver experiência. Nossa, e aí foi o que eu fiz. Tudo a ver. Você fez isso brilhantemente. Foi isso que eu fiz. Ah, que legal, nasceu Essa assim. foi assim que sacada lá, num insight, numa sala de aula, sempre foi assim os meus insights, nos lugares, e aí de lá eu comecei a construir o Instituto hoje. Que é uma experiência. Que é uma experiência. Desde a hora que você entra. Isso aí. Bem pensada mesmo. Olha, que legal, não sabia disso. Não, mas você tem uma partezinha aí, meu amor. É bom eu queria muito que você soubesse disso. Que legal isso, muito bacana. Modelava, usava... Eu acho que as pessoas têm que ter modelos. Modelar eu acho legal, sabe? Se inspirar, copiar no que puder e que fizer sentido, né? A gente adapta E adapta a sua realidade, aquilo. Mas é isso aí, Cris. Eu vou te falar uma coisa, é muito bacana quando a gente, de alguma forma, deixa um legado, né? Outro dia me perguntaram isso. Você está feliz com o que você construiu até aqui? Eu parei para pensar, falei, nossa, eu deixei tanto legado, né? Deixei tantas coisas diferentes que eu mudei todos os mercados por onde eu passei. Isso é uma história, mas assim, por outro lado, você carrega um monte de gente que fica te agredindo, né? Outro dia eu recebi um cara que falou assim, você é CEO, você não pode ser... mulher não pode ser CEO. Aí eu falei, como imbecil de um cara que falou, mulher não pode ser CEO. Eu falei, mas eu sou CEO desde que eu tenho 20 anos de idade. E fiz filho, tive família, tive relacionamento, a minha vida andou, fiz esporte. Não muda nada. Se você souber equilibrar, e vai ter momentos que vai estar mais equilibrado, momentos menos. Isso, lógico. Né? Porque ninguém consegue uma vida, né? Uhum. Se eu falar que a minha vida foi sempre equilibrada, eu estou mentindo horrorosamente. No momento entregou muito. Nossa, muito eu tenho muito momento de altos e baixos. Mas a vida é essa, feita de altos e baixos. Quando tiver tudo muito ruim, sabe que vai passar, e quando tiver tudo muito bom, também vai passar, né? Vai ficar tudo muito cíclico, bom. É isso sempre. mesmo. É cíclico, é um eletrocardiograma maravilhoso. Essa vida nossa. Então, se a gente não ficar se cobrando que tem que estar tudo sempre perfeito e tudo muito bom, você nunca vai ser feliz. Não, e não saber aceitar esse momento duro, esse momento difícil, com resiliência, né? Depois da tempestade vem bonança, como você disse. Então é ser resiliente nesse momento, porque nos fortalece. O homem moderno é muito mimado. Tudo. É tudo quentinho, é tudo saboroso. Aí come, aí nunca passa fome. Nada, nem banho gelado. Então, por isso que sauna faz bem, por isso que imersão no gelo faz bem, por isso que jejuar faz bem. Nos deixa um pouco mais cascudo. O homem moderno está muito... O homem moderno da nova geração especial, sabe? Eu não estou falando geração X nem baby boomer. Vitimista frágil. Vou usar a sua frase. Muito frágil.
uma palavra que você usou muito já. Não sei se ainda usa. Antifrágil. O antifrágil. É uma geração muito frágil, né? Porque ela desiste rápido. Então, esse estilo de vida, de submeter o corpo a estresse, ao gelo, ao calor, ou pular refeições, faz o nosso corpo se adaptar ao ambiente de estresse e ser mais forte nas situações de estresse. Por isso que todo grande empresário empreendedor também tenta, na sua grande maioria, ciclar com o esporte. Vira, ou é maratonista, ou é corredor, ou vai fazer um triatlo, porque isso está dentro do ecossistema, eu aprendi no isso. mesmo contexto. E treinar dói, empreender também dói. É a mesma coisa. Dói também. Se você E não tem tá as preparado, caídas, e tem que preparar, e tem que se alimentar. É tudo igual. Então você repete o modelo do negócio na sua vida pessoal, na sua vida do esporte. A gente é obcecado por isso aí. Isso é saudável se você souber trabalhar direito. E essa geração não tá, é vitimista, é preguiçosa, não quer nada. Quer qualidade de vida. Quer tudo, mas não quer todos os direitos sem reconhecer nenhum dever. É esquisito. Eu tenho bem uma preocupação. Eu acho que essas pessoas vão ter bastante dificuldade na vida. É que elas não têm as 4 por 5 profissões que a gente tinha, né? Eles vão ter um leque diferente. Talvez eu não compreenda bem, mas dentro do meu entendimento, eu vejo muita dificuldade de se adaptar a um ambiente tão complicado, com pouca saúde que a gente está vivendo. Houve uma percepção muito boa dessa geração mais nova de que o álcool não é legal. Então, não sei se você vem acompanhando, houve um declínio do consumo enorme de álcool dessa geração. As bebidas, vinho sem álcool, cerveja sem álcool, explodiram. Tanto que ela nunca tem estoque. Isso. Acabou tudo. Essa nova geração, ela se conectou, ela tem muito medo de passar mico. Sim, mas acontece que eles são muito mais drogados do que a gente era, porque tem muita droga. Do que a gente era, digo, não, a gente não era drogado, a gente, então cuidado com as coisas que você fala, que tudo vira um problema. Sim, mas no Guerra, que era naquela geração. Era diferente do que eram as baladas de hoje. A geração de antigamente, a minha mãe fala, você não me saia com quem fuma maconha, hein? A maior droga que tinha na época era maconha. Hoje tem tanta droga tecnológica que você nem sabe o nome. Então eles testam mais essas coisas, eu acho, do que a gente tinha medo. Eu não se metia tanto com essas coisas, não. Hoje eu vejo o pessoal mais novo, muito mais corajoso a nível de testar qualquer coisa. Aí eu falo, corpo humano, a gente pensa 10 vezes para o que vai comer, que remédio vai tomar. Aí depois toma um negócio na balada que não sabe nem o que é que tá tomando. Não é um contrassenso? Não, mas isso é o tempo todo, né? As pessoas estão no posto de gasolina escolhendo a calibragem do pneu e o óleo certo no carrinho dele, comendo qualquer biscoito ou refrigerante da lojinha de conveniência, sem ter olhado na bula, né? Na tabelinha de ingredientes. Né? Mas checa o óleo antes de pôr no carro. Então, até com o pet. Você já viu alguém dar chocolate para pet? Não. Não, é só para mim, para o filho. Mas para o pet, não. Verdade. Agora, nós vamos viver muito mais, né? Estamos nessa expectativa. Estou trabalhando para isso. 120 anos. Jejuando, dormindo, cuidando desses pilares. Já vivemos mais do que vivemos décadas atrás. Mas agora precisamos viver com qualidade esses 20 anos. Né? Porque as pessoas estão vivendo com muitas comorbidades. Né? Eu comecei a estudar um pouco sobre futurismo e tem muita coisa de prevenção de saúde. E aí eu fiquei muito apaixonada por essa tese mesmo, porque eu acredito que esse é o possível, futuro. É lógico que é. Não é se preocupar mais em curar doenças, em tomar remédio para curar uma doença. Você não ficar doente é que é o grande barato. Então vamos nesse tema. O que nos foi ensinado a vida toda? Viva a sua vida como quiser, quando adoecer, procure logo. Ou faça um check-up no começo do ano para se garantir. Isso não tem nada de preventivo, no máximo é preditivo, né? Descobri um nódulo, mas ele já existe. Não consegui prevenir. Então o que você está dizendo é não procurar ajuda quando adoecer, mas viver um estilo de vida onde você insere na sua rotina diária ações que cuidam e promovem da sua saúde para, assim, evitar o adoecimento. Essa é a única maneira. Eu chamo isso, sabe do quê? Caderneta de poupança. Lembra, para explicar para as pessoas, sabe quando a gente era criança, quando nascia, a mãe abriu uma caderneta de poupança? Deu fim? O avô punha dinheiro na caderneta de poupança, tal, porque quando você estiver grande, velho, tal, você vai poder comprar um apartamento e criar uma empresa, certo? Então, eu falo a mesma coisa ao corpo humano. Se a gente começar a cuidar dele com uma caderneta de poupança, come certo, cuida de uma caderneta de poupança. Você faz treino com a tua caderneta de poupança. Só que tudo que você faz para ele é como se você estivesse fazendo uma caderneta de poupança para você mesmo. Concordo. Para o longo prazo. Quando você chegar lá, que todo mundo vai chegar, eles acham que não, né? Que todo mundo nasce com 20 e fica com 20 a vida inteira. Mas eles vão chegar como nós, graças a Deus, se Deus quiser, com 50. Aí, quando a pessoa chega com 50... ela descobre que, nossa, toda essa caderneta de poupança que eu fiz durante a vida valeu a pena. Vou usufruir. Olha os juros que está me dando agora. Olha, consigo viajar,
Porque viver bem, de forma longeva e saudável, significa viver com autonomia e dignidade. Quem dá dignidade no envelhecimento é autonomia. E só tem autonomia quem tem força. Pode treinar, viajar, namorar. Se você não tiver trabalhar. força, então para envelhecer, para seguir o caminho que a Cris está sugerindo, tem que fazer força, tem que fazer treino de força. Pode correr o que quiser, pode nadar o que quiser. Mas vai ter que fazer um pouco de treino de força. A gente chama de força e potência. Porque você precisa levantar de uma cadeira, você precisa levantar do vaso sanitário, você precisa pegar uma sacola, colocar na porta-mala, você precisa pegar uma mala, subir uma escadaria, para não sentir a velhice e se sentir jovem e saudável, sem comprometer a sua... sem ter que pedir ajuda. E isso é o que garante dignidade para envelhecer, autonomia. Então, tem que ter osso bom, tem que ter músculo, tem que comer proteína, tem que treinar. Não dá para você esperar chegar nos 50 Simples sem assim. ter feito nada e falar, e agora? Agora temos um novo caminho, mas o caminho que a Cris sugeriu era tão mais fácil, agora era só viver de juros. Mas tudo bem, vamos começar a trabalhar agora. Mas entende que você não tem mais 20 anos? Você não tem mais a testosterona de 20 anos? Você não tem mais a força de 30 anos, 20 anos atrás para poder acumular essa poupança que você sugeriu. Então, além de tudo, viver um bom estilo de vida, conectando com alimentação, saúde, cuidado com sono e atividade física, é, acima de tudo, preparar a poupança para esse futuro com dignidade e autonomia, sem dúvida nenhuma. Parabéns. Deixa uma mensagem para as pessoas que estão te assistindo. Olha, acompanhando o mundo, né, e as pessoas que me procuram, fica cada vez mais claro que o que estamos vivendo são adoecimentos por duas portas de entrada. Escolhemos muito mal o que colocamos para dentro da nossa boca e escolhemos muito mal a qualidade do pensamento que estamos hospedando. Isso está nos adoecendo brutalmente. Em neurociência, o seu cérebro não discerne imaginação de realidade. Toda vez que você hospeda pensamentos de risco e perigo, o teu cérebro entra em estado de alerta, ativa um reflexo de luta e fuga, libera um monte de cortisol e é por isso que você fica com mão fria, com pé frio, gelado, unha quebradiça, pele ressecada, cabelo cai, não dorme, tem taquicardia, bruxismo, todo esse estado de um corpo de estado de alerta por conta da qualidade do pensamento que hospeda. E se vivermos mais no agora, no presente, de várias maneiras, né, de todas as maneiras que você puder encontrar que te prenda no agora, desde respiração, meditação, atividade física, leitura, praticar o estado de presença é uma das maneiras mais fáceis de eliminar da mente esses pensamentos nocivos, que inevitavelmente vão provocar um estado de ansiedade, que vão fazer você fumar, se você for fumante, que vão fazer você beber, se você for um etilista, e se você não for mais beber, vai fazer você comer muito açúcar e farinha. Então, esses são os comportamentos que estamos errando no dia a dia por conta de pensamentos de ansiedade e expectativa exagerada. É isso, cuide do que come, cuide do que pense, gerencie seu estresse, viva no presente o máximo que você puder. Essas são as dicas que eu acredito que hoje no momento é o que mais precisa. E tudo isso custa Nada. zero. Zero. Deixar de comer não pode ser mais econômico do que isso. Treinar, zero. Correr, andar é zero. Andar no parque, prestar atenção em folhas e árvores e pássaros que você nunca olhou, Custa zero. porque passa rápido toda vez, Custa zero. custa zero. Então o pessoal fala, mas aqui é muito caro você se cuidar. Não, você pode ir para Aspen curtir o Mindfulness, mas você também tem o Parque Ibirapuera, que Maravilhoso. faz a mesma coisa. Lógico que o rico pode ir para onde ele quiser, pode praticar onde ele quiser, mas isso não significa que aquele que não tem a mesma oportunidade não tenha a mesma possibilidade, não tenha a mesma oportunidade. Por isso que eu digo, porque saúde custa zero. É escolha, É são você escolhas. comer melhor, o que você vai comer melhor é mais barato, correr e fazer esporte é de graça, dormir melhor é de graça. Mas eu vou falar por que é tão De graça. difícil. Porque para ser saudável exige mais renúncia do que inclusão. E as pessoas não estão prontas para renunciar. Não é o que eu vou dar água de coco ou limão que vai melhorar, é o quanto o cara vai ter que tirar de açúcar, de álcool, de sedentarismo. E as pessoas não estão Mas prontas um para copo de renunciar. vinho é resveratrol, pode tomar, vai. Meu pai já Olha, dizia, você não toma, meu pai que Não, me vamos ensinou a esquecer o beber. resveratrol, que a gente precisa de mais 70 taças de vinho por dia para dar uma dose de Mas isso é comprimido. uma desculpa. Mas o vinho... É desculpa, é uma brincadeira. O vinho na sociabilização... Né? Eu não bebo, mas não é essa. Você A não ideia nunca bebeu, você né? sabe que eu nunca bebi. É. Mas eu vejo as pessoas sociabilizando com uma taça de vinho, isso é maravilhoso. Isso é saúde mental. Se for para propor... Não ficar bebendo para ficar bêbado, mas esse momento do vinho que eu entendo, que é degustar, apreciar, comer e bater um papo, é maravilhoso. Eu sei que depois da primeira garrafa todo mundo erra. Mas se ficasse só na primeira garrafa,
Seria maravilhoso, realmente eu não tenho tomar um dúvida. copo, meu pai dizia, tomar um copo de vinho faz bem pra saúde. Eu falei, tá bom, pai. Aí ele me ensinava a beber, porque eu fui beber depois de velha. Meu pai que falava que eu tinha que tomar vinho, meu pai é italianão daquele jeito. Aliás, minha mãe tem 90 anos, você conhece ela bem. Lógico. Você sabe que Fortaleza. olha, ela tá com 90 anos. Aí outro dia encontrei com ela com a bengala. Eu falei que foi. Agora eu tô com essa bengala, né? Mas brava. Com 90 anos, brava por causa disso. A cabeça dela, a minha Mas ela é junto, ótima é muito mesmo. engraçado. Tá lá com a bengala. Eu falei, minha mãe é daquele jeito, por quê? Trabalhou a vida inteira. Mas quando eu a conheci, eu conheci você também, né? Trabalhou a vida inteira aquela lá. Conheci. E aí, como você trabalha, você se ocupa. Você não tem espaço na tua cabeça para pensar besteira. Para hospedar pensamentos nocivos. Por isso que eu acho que a mulher tem que trabalhar. Primeiro, para ela ser independente, financeiramente, poder tomar conta da vida dela, tomar as decisões dela, porque infelizmente no Brasil ainda tem um feminicídio a cada 3 minutos, então está na hora das mulheres terem independência e poder se cuidar. Por outro lado, e também porque ela ocupa a cabeça. Eu estou completamente com você. Eu Faz tenho 3 coisas, irmãs. ajuda. Só tenho mais de 20 primas. O meu mundo é de mulheres e entendo totalmente o que você está falando, concordo plenamente. Mulher E todas tem que aquelas trabalhar. que não fizeram essa escolha estão arrependidas. Eu acho que filho tem que dar atenção, Dá obviamente, é pra uma ter delícia, tudo, sim. mas dá para você fazer as duas Dá, coisas, sim. né? E se cuidar e ter seu tempo. Obrigada, viu? Eu que agradeço a Você vai ter oportunidade. que voltar mais muitas vezes, Vai porque ser a gente muito tem bom. muita história para Vai ser contar. legal, vai ser legal. Obrigada. Obrigado, Cris. Gente, que conversa maravilhosa. Olha, vocês vão ter que gravar, porque não vai adianta só compartilhar. Tem que compartilhar para muita gente saber tudo isso aqui, mas grave e escuta isso umas 200 vezes. Porque se a gente conseguir fazer 10% que eu morra, então só eu posso chamar de morra, tá? Que o Dr. Baracate falar, a gente vai mudar a vida. E com certeza vai ver mais e melhor. É ou não é? É isso aí. Dá um like nesse vídeo, compartilha e eu encontro você aqui no próximo Papo de Tubarões.